Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Eu me recordo que na última vez que estivemos juntos, terminamos o programa com uma pergunta levantada. Exatamente. O nosso programa foi concluído com uma pergunta e antes de continuar o programa, nós desejamos a você um bom dia e também confessamos ao mesmo tempo que é uma alegria tê-lo conosco aqui todas as manhãs de domingo no programa Páginas Difíceis da Bíblia. Padre Fernando, falávamos sobre a oração coleta. Por que ela é assim chamada? O que ela significa? Nesta oração, só o sacerdote tem espaços ou todo o povo que participa também? Não, liturgicamente só o sacerdote. O povo acompanha com a mente, o ouvido, a mente, o coração, a oração coleta e no final responde amém. Isto é, estou de acordo, confio em Deus, confio neste pedido, confio nesta súplica. Esta é a missão do povo. Mas por que a oração se chama coleta? Porque antes de o sacerdote iniciá-la, deveria fazer um sermão, um silêncio. Ele deveria dizer, oremos, colocar as mãos juntas e fazer alguns minutos ou alguns segundos de silêncio. Por quê? Cada um faça o seu pedido. E, sobretudo, pedidos grandes. Não para mim, para minha avó, e tem gente até que faz para o meu cachorro. Não é? Isso não tem, assim, muito significado na liturgia. A oração é grande pela pátria, pela igreja, pela comunidade, pela humanidade, e em silêncio. E depois o padre colige, daí o nome coleta, colige, traz para si todos esses pedidos e os oferece a Deus na oração chamada coleta. Ela não vai bem de acordo com os nossos pedidos, mas os nossos pedidos estão inscritos ou de alguma maneira presentes na oração que o sacerdócio reza, que o sacerdote reza. Agora, eu gostaria de falar aqui, antes de você buscar um outro tema, nos textos eucológicos. O nosso grande público não sabe ou não entende o que são textos eucológicos. Para entender isto aqui, deveriam ter um missal romano, porque nós seguimos o rito romano, isto é, aquele rito que se celebra em Roma. Nós somos romanos em toda a nossa liturgia. Roma é a nossa mãe. O que dizer de um texto eucológico? Este texto, antes de ser proclamado, deveria ser bem lido, bem contemplado, pausadamente lido, pausadamente compreendido. Eles são de uma riqueza inesgotável. Não são orações inventadas aí pelo último tradutor da Bíblia. Não são orações inventadas pelo bispo, nem pelo papa. São orações que vieram à luz na maior antiguidade da igreja. São orações do século IV, do século V, do século VI, da era dos famosos sacramentários, como, por exemplo, o sacramentário gelasiano. São orações lindas. Infelizmente, nós, celebrante e povo, não damos importância a essas orações.
mas elas são bonitas, elas não foram feitas a esmo, não foram feitas de maneira impensada. Ali existe uma teologia, e uma teologia profunda. Quer um exemplo? Padre, talvez para o nosso telespectador entender, essas orações eucológicas são os oremos, por exemplo. São. Para que as pessoas Mas não entendam, só né? oremos sobre as oblatas também, depois do ofertório. Depois do ofertório, aquela, no fim da missa, no final da pós-comunhão, missa, né? após a comunhão. São 3 orações que foram muito bem estudadas e muito bem usadas numa tradição multissecular da Igreja Católica de Roma e, portanto, da nossa Igreja. Elas levam ao coração da liturgia que se celebra. Agora, para se ter contato com essas orações eucológicas, seria necessário ter um missalzinho, um missal romano. Eu sou da geração, acredito, da última geração, dos que tinham o missal cotidiano. Lembro-me muito bem, o missal de Lefebvre, nada tem a ver com o movimento desse arcebispo de ultradireita. Esse missal continha todas as orações eucológicas com a tradução em latim, quer dizer, a página era dividida em 2. De um lado da página, o lado esquerdo da página, o texto latino e do lado direito, o texto numa tradução, que não é mais a tradução de hoje. Mas hoje, quem é que tem um missal? Quem é que usa um missal? Eles estão à disposição de todos. Eu não quero dizer que custem R$10. Um missal, não saberia dizer quanto custa. Custa um pouco mais. Acho que bem mais, não é? Uns 100, cento e poucos. Cento e pouco, deveria eles estão também disponíveis nas livrarias católicas. Né? Tanto aqui em português do Brasil, estão em 2 volumes. O missal cotidiano, de todos os dias, e o missal dominical, que contém também o santoral, isto é, os domingos dos ciclos A, B e C e os santos, com o comum desses santos. Seria tão bom que os nossos telespectadores, ao menos esses, e esparramassem, divulgassem depois, tivessem o seu missal, onde antes da celebração eles poderiam ler com atenção, com muita atenção, e tirar a riqueza escondida dessas orações, coleta sobre as ofertas e após a comunhão. Para não falar no canto de entrada. Existe a antífona também do canto de entrada. E seria uma coisa magnífica se todos cantassem aquela antífona de entrada que está no missal romano. E não todo dia e o ano inteiro, por exemplo, a luz do céu. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Pelas todos estradas os da domingos, vida. Todos os domingos, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, percebe que isso empobrece o rito? Agora, é claro, para isso deveria ter um coro afinado, um coro que se preparasse, um coro exigente, com vozes afinadas. Tudo isto é a beleza da liturgia do Evangelho celebrado. E o beato Paulo VI dizia que a beleza é um primeiro degrau para se chegar a Deus. Que diferença entre uma missa bem celebrada, onde se vê que está tudo organizado no seu devido lugar e ninguém realizando gestos impetuosos ou gestos imprevisíveis, não é? Acudindo aqui e ali,
Que diferença entre uma missa bem celebrada e uma missa relaxada, uma missa mal celebrada, onde tudo se dá de maneira mais ou menos atropelada. Esta é a oração, a primeira oração eucológica, e dei uma palavrinha também sobre o canto da entrada. Agora, o colega aqui está querendo entrar no outro tema, mas nós acredito que temos que fazer um intervalo antes. Está na hora? Então, dentro em breve.